Oi, professor. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver vendo isso. Minha equipe vai falar sobre o oralismo, comunicação total e bilinguismo. Eu vou começar falando sobre o oralismo, como ele surgiu e seu objetivo, ok? O oralismo, ele, além de um método de ensino, ele também se baseia em uma filosofia, ok? Ah, é, é necessário entender que antes, os surdos eram excluídos e um dos principais motivos e argumentos para sua exclusão era o fato de que acreditava-se que eles não podiam ser pessoas racionais e interagir com outras pessoas, não teriam inteligência ou capacidade de se comunicar, né, o raciocínio lógico, por, por não possuírem linguagem, já que não escutavam, eles não conseguiam falar uma língua ou escutar uma língua. Então, esse era o pensamento que predominava e por isso os surdos eram tratados como pessoas que não conseguiam se comunicar e que por isso eram excluídos da sociedade, por não conseguirem interagir, dialogar e contribuir, né, para a sociedade. E por esse motivo, foram que, ao passar do tempo, algumas pessoas foram tentando desmistificar isso. O tempo foi passando e o pensamento de algumas pessoas foi mudando e até que finalmente foi criado o oralismo. O oralismo ele se baseia numa filosofia onde o surdo ele é sim capaz de pensar e capaz de ser incluído em sociedade. E só é necessário uma língua para ele. E com isso foi criado um método que faz com que ele acesse a língua da sociedade que ele vive, né, a língua oral, através de um treinamento, que muitas vezes é bem complicado para o surdo, é bem difícil de aprender. E eles tentam incluir o surdo no meio social através desse treinamento oral. Esse treinamento, ele tenta incluir o surdo nessa sociedade, só que não fazer com que a sociedade se adapte a ele. Um conceito de igualdade é onde todas as pessoas são tratadas de modo igual. Só que com o oralismo, não é que o surdo era com certeza tratado de modo igual, só que não de modo que era justo para ele. Como ele era tratado de modo igual, ele acabava tendo desvantagem em relação às outras pessoas. Porque se você dá o tratamento igual a alguém que está em desvantagem, essa pessoa continua em desvantagem, tendo que se esforçar mais para não ter o mesmo reconhecimento que outras pessoas. E o oralismo acabava caindo muito nisso. A filosofia tentava incluir e tratar o surdo como igual, mesmo sabendo que ele não era igual àquelas pessoas. E graças a isso, também foi surgindo a língua de sinais. Tendo em mente essa introdução de como o oralismo surgiu, o porquê ele surgiu e como funciona esse sistema de igualdade, dá para se entender que o oralismo ele surgiu com o nobre ideal de que os surdos fossem incluídos no meio social. E dessa forma eles fossem tratados de modo igual. Mesmo que após a criação do oralismo, isso não aconteceu. Eles continuaram sendo tratados de modo desigual, só que agora eles tinham a capacidade de se comunicar com outras pessoas. Então, mesmo dando essa ferramenta, essa igualdade, entre aspas, para ele, para os surdos, eles não conseguiam ser aceitos na sociedade, eles ainda eram excluídos. Então, o oralismo ele nasceu com esse conceito, dar a igualdade, fazendo o surdo ser tratado do mesmo modo que uma pessoa normal, ok? Como se eles fossem realmente iguais. Agora quem vai prosseguir a apresentação é Kedna. Kedna, por favor, pode começar. Bom, para alcançar seus objetivos, a filosofia oralista utiliza diversas metodologias da oralização. Algumas dessas metodologias são o método oral, o método Perdoncini ou acupédico, o método global, o método simultâneo e o método total. O método oral baseia-se prioritariamente na aquisição da linguagem oral pela criança. A educação oral ocupa todas as horas do dia e todos os dias do ano. Nesse método, tomam parte ativa todas as pessoas que têm contato com a criança. Ele exige atenção quase individual, portanto, os grupos classes são limitados, aproximadamente de 5 a 6 alunos, nas escolas ou classes especiais. O método Perdoncini ou acupédico utiliza somente a pista auditiva. São grandes incentivadores desse método o Dr. Guy Perdoncini, da França, e Doren Polak, dos Estados Unidos.
O objetivo do método é explorar totalmente a audição residual da criança deficiente auditiva para ajudá-la a desenvolver uma personalidade completamente integrada dentro do mundo sonoro e ensiná-la a falar através do sentido da audição. O método global baseia-se na teoria de Gestalt, que é a psicologia das formas ou das estruturas. Através desse método, a criança percebe o mundo que a cerca de modo sincrético. Este método estuda a leitura fônica e silábica, e não se preocupa inicialmente com os defeitos de articulação que serão corrigidos mais tarde. O método simultâneo desenvolve simultaneamente a linguagem mímica, o alfabeto manual e a oralidade. O ensino da oralidade, segundo esse processo é o mesmo que sofre o surdo que desenvolve apenas pela oralidade. A diferença consiste apenas no fato de o surdo aprender também os outros dois processos de comunicação, que é o alfabeto manual e a mímica. O método total pretende uma coordenação da linguagem mímica e da linguagem oral. O objetivo é que a mímica facilite a palavra oral para os deficientes, para os surdos. Há o perigo de acomodação da parte do surdo. No caso, só eles convivendo com a mímica, pode até facilitar para eles a questão da fala, do oral, da fala oral. Mas é arriscado eles se acomodarem, eles ficarem acomodados. Bom, essas metodologias se baseiam em pressupostos teóricos diferentes e possuem, em certos aspectos, práticas diferentes. O que se torna comum é o fato de defenderem a língua oral como única forma desejável de comunicação da pessoa surda, rejeitando qualquer forma de gestualização, especialmente a língua de sinais. Bom, em resumo ao oralismo, ele consiste em fazer com que a criança receba a linguagem oral enquanto se expressa através da fala. Gestos, línguas de sinais e alfabeto digital são expressamente proibidos no oralismo. Pronto, a minha parte era essa, agora eu vou passar para a Verônica. Boa noite a todos, boa noite, professor. Só esperar a Vanessa colocar o slide, tá? Pode ir, Verônica, já está na tua parte. É porque eu não estou conseguindo visualizar meu slide. Pois já está na tua parte, já. Bem direitinho. Não estou conseguindo ver. Que pena, porque logo na abertura tem uma citação, né? E aí eu não vou conseguir falar muito sobre ela, mas tudo bem. Então, vamos lá. Após o insucesso da metodologia oralista, surge então a comunicação total, por volta do ano de 1960, e ela tem essa seguinte citação, frequente, né? Nesse sentido, a comunicação total, ela tem o objetivo de considerar as características da pessoa com surdez, utilizando de todo e qualquer recurso para se estabelecer a comunicação entre os familiares, entre surdos e surdos, entre surdos e ouvintes, entre professores, potencializando as interações sociais e considera as áreas cognitivas, linguísticas e afetivas do aluno surdo, para que dessa maneira eles não sofram com o isolamento que a surdez provoca e nem a evasão escolar. A comunicação total, ela contrapõe o oralismo, pois quebra as barreiras da proibição do uso da língua de sinais, ela permite fazer gestos, a utilização de gestos, mímicas, né? Faz uso da datilologia e de leitura labial, para tentar facilitar esse processo de comunicação, dentre outros métodos. Ainda dentro do ambiente escolar, a utilização da língua de sinais, ela obedecia à estrutura da língua portuguesa, que chamava o português sinalizado. E apesar dessa tentativa de facilitar o aprendizado,
O português sinalizado causava uma confusão na mente dos surdos, mas, em comparação ao oralismo, apresentou uma melhora na comunicação entre os surdos, entre os ouvintes e até entre os próprios familiares, né? Então, mesmo assim, notou-se também que as habilidades de leitura e de escrita continuavam insatisfatórias com esse método bimodal. E em oposição também ao oralismo, os defensores da comunicação total, eles compreendiam os surdos como uma pessoa capaz de aprender uma língua, uma linguagem, capaz de se comunicar, de expressar seus sentimentos, seus desejos, e não como uma pessoa deficiente, que possuía uma deficiência que fosse possível de tratar ou de ser curado, né, aos olhos clínicos. E a surdez era considerada uma característica da pessoa surda, e isso repercutia na sociedade, nas relações sociais e no desenvolvimento afetivo e cognitivo do surdo. Nesse contexto, o sistema educacional para os surdos começou a apresentar outras barreiras, que foi orientando para outras propostas educacionais, que, no caso, após a comunicação total, seria a educação na modalidade bilíngue, no caso, já o surgimento do bilinguismo. Um minuto. Tá mostrando, gente, para você os slides? Agora sim. Tá? Estava tentando aqui organizar, mas já falou. Tá? Professora precisa de olho. Bom, minha parte é o bilinguismo, professor. Boa noite a todos também. A questão do bilinguismo, quando se fala em bilinguismo, muitos pressupõem que a pessoa surda, ela precisa, aliás, ela precisa não, ela sabe português e Libras simultaneamente. E não é assim. Quando a pessoa fala em algum surdo, o pessoal pensa já que ele sabe ler, escrever, e ele não tem essa habilidade, porque ele não conhece. Tem que ter uma preparação para eles, né? A língua brasileira de sinais, ela é utilizada somente por uma parte da comunidade surda, conhecido como surdos sinalizados ou não oralizados. Quando os pais geralmente recebem um diagnóstico de um filho que é surdo, né? O primeiro pensamento que eles têm é como meu filho vai estudar, ele vai poder se formar, ele vai ter como se assim, para eles acham que surdo não pode ter uma vida normal. Só que eles não têm tipo um acompanhamento para saber, porque a alfabetização é importante para uma importante parte dessa jornada para uma criança surda, porque saber ler e escrever é muito fundamental para o desenvolvimento deles, né? Para expressões, relações sociais e profissionais, independente de deficiência ou não. Eles precisam ser alfabetizados, assim como nós também ao nascermos, mesmo não sendo surdos. Nesse meio, tem bastante diversificação, porque a gente conhecemos os surdos que falam 100% Libras, mas não sabem nada de português. Tem os surdos que são bilíngues fluentes, falam português e falam Libras, né? Os que sabem Libras e sabem português mais pouco. E os que falam 100% Libras e não sabem nada de português, né? Infelizmente, aqueles que sabem somente se comunicar pela língua sinalizada, a Libras, têm dificuldade no dia a dia, porque até para assinar um documento, ler algum tipo de texto, fazer qualquer tipo de coisa, a gente tem que saber interpretar o texto, ler, escrever. Então, para eles é uma dificuldade bastante grande, e por isso ai, meu Deus, faltou a palavra. E por isso que eles precisam ter esse acompanhamento, essa alfabetização, que é onde entra a ideia da escola bilíngue para surdos. A questão da escola bilíngue para surdos, né? É uma coisa que tem que ser feita por conta não só da criança surda, mas dos pais também.
Tem muitos pais que são surdos e as crianças não são, que eles, tipo, pelo diálogo com os pais que são surdos, as crianças, elas aprendem a Libras. Mas para a criança surda, ela não é assim. Ela vai aprender a Libras se os pais forem surdos, mas não vai aprender a língua portuguesa porque o pai não vai saber falar, porque o pai ele vai falar a linguagem de sinais, né? Não, ele não vai saber. E é um dos pontos principais do bilinguismo, é essa questão da escola bilíngue para os surdos, porque aí vai preparar tanto os pais como os filhos e as pessoas, os familiares ao redor também, né? Capacitar as pessoas, professores, coordenadores, pessoas que trabalham com o público surdo, né? Para esse tipo de deficiência, para esse tipo de, como é que diz? De habilidade. Não, habilidade não. Como é, meu Deus? Não está me faltando a palavra. Para esse tipo de dificuldade que eles têm, entendeu? Em entender a língua portuguesa. Aqui é uma imagem que eu achei na internet que eu achei bem interessante, porque o surdo, né? Ele não entende o português. Já numa escola bilíngue, vai ter tanto a Libras, como também vai ter a língua portuguesa para eles aprenderem tanto um como o outro. E essa parte que eu já falei. E é isso, professor. Esse foi o nosso trabalho sobre oralismo, bilinguismo e comunicação total. Aqui são algumas fontes que a gente pesquisou, todos nós, né? Tanto eu, Verônica, como Kedney e Alimário. E é isso. Espero que vocês tenham boas férias e até março.